Eu recebi essa semana um vídeo enviado por um amigo meu de um cidadão aí que tem um canal no YouTube, tecendo diversas críticas e até levantando alguns falsos sobre o professor Paulo Giraldelli. Eu já tinha intenção de me manifestar sobre o assunto e tal, mas depois que eu vi esse vídeo e assim, o tanto de groselha que foi falado, né, nesses 10, 15 minutos de pura perda de tempo, me deu mais vontade ainda de gravar esse vídeo em apoio ao professor. Para quem não conhece, o professor Paulo Giraldelli é um filósofo, né? Ele é formado em filosofia e tem diversas outras formações também, se eu não me engano, em ciências políticas também. Tem mestrado, então tem um currículo extenso aí de mais de, se eu não me engano, 40 anos aí de profissão, né? De docente, né? É um professor reconhecido, tem livros escritos, diversas obras, né, com outros filósofos também. E eu não sei por que, cargas d'água, o relacionamento dele com a atual namorada dele e com a antiga esposa, né, desperta tanto ranço nas pessoas, né, por se tratar de uma moça mais jovem e tal. E por se tratar de moças mais jovens, né, eu não vejo problema nenhum, porque se eu for condenar isso, eu ia ter que condenar até o meu pai, né? Então, eu acredito que cada um tem que cuidar da sua vida, né? Cada um tem que fazer o que for melhor para você, para si próprio, né? E essas moças não estão sendo enganadas, não estão sendo ludibriadas, porque afinal de contas nós estamos no século XXI, no ano de 2020, e o que não falta é informação para as pessoas, né? Se elas estão com ele, é porque algum atrativo ele tem. Existem pessoas que não se atraem por corpos bonitos ou por dinheiro, se atraem pelo que a pessoa tem dentro da cabeça. E isso o professor tem de sobra, que é o conhecimento e inteligência, né? E aí esse cidadão levanta no vídeo, né, que o professor faz apologia, né, a abuso de menores e tal. E eu gostaria de perguntar, né, em que país que esse cidadão vive, né, porque nós estamos no Brasil, né, basta que você vá numa periferia para você ver a quantidade de adolescentes que já têm vida sexual ativa, né. Se você for entrar por essa seara, vai faltar cadeia no Brasil, né? E num passado não tão distante nosso, né? Se você for puxar aí pelos nossos avós, eu tenho quase 40 anos, se eu for puxar pela minha avó, vou puxar aí uns 60, 70 anos atrás, a minha avó se casou com 14 anos. Com 15 anos ela já estava tendo o primeiro filho, né? Se você for olhar nas regiões norte, nordeste do país, você vai ver que a situação não é muito diferente de 60, 70 anos atrás. Se você for numa periferia, você também vai ver que a situação também não é diferente. Se você for criminalizar, né, todos esses rapazes ou todos esses homens, vai faltar cadeia no Brasil, né? Porque, primeiro, é uma condição recorrente, né? E pior ainda, às vezes são jovens, né? Por exemplo, um garoto de 18 que pega uma menina de
13, 14 para namorar, ou de, né, menos ainda. E como é que você vai fazer? Né? Um rapaz de 17 que namora uma menina de 13. Né? Hoje em dia os pais já não têm mais tanto poder assim, né, sobre os filhos, de dizer não, você não vai fazer isso, ou não, você não vai fazer aquilo. Né? A gente vive numa sociedade com muitas liberdades. Né? Você não pode ser repressivo, você não pode ser repressora, você não pode ser uma mãe opressora, né? Então aí fica o questionamento, né? O que vamos fazer, né, para resolver esse problema? Aí esse camarada levanta também um texto do professor escrito acho que em 2016, se eu não me engano, onde o professor usava dois assuntos muito polêmicos, né? Aliás, um assunto polêmico e um personagem polêmico, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe do texto e nem falar quem são os personagens e tal, porque eu acho que não vem ao caso. Quem quiser se inteirar do assunto, pesquisa, né, no canal do professor que vai achar, né? E aí esse camarada desceu-lhe o sarrafo, né, por causa desse texto e tal. Só que eu acho que das duas uma, ou ele não leu o texto, ou ele leu e não entendeu, porque eu não sou acadêmica, faço parte aí de uma grande parcela da população que é apenas cidadão comum, não sou professora, não tenho grande relevância no cenário, né, social e tal, apenas levo a minha vida aqui normal e simples, né, e sou mãe, né, e uma cidadã comum, completamente comum. E eu li e eu entendi. E aí eu fico vendo essas pessoas que se dispõem a fazer canal em YouTube fazendo conteúdos que prestam desserviço, né? Que não pretendem levar o iluminismo para as pessoas, né? Que não tende a clarear as ideias das pessoas, tende a bagunçar mais ainda. Porque o que você faz quando você recebe um vídeo polêmico? Você vai pesquisar sobre a polêmica ou você diretamente vai selecionar os seus contatos e vai passar para frente? Assim, 90% dos brasileiros fazem isso, né? Passa para frente, sem pesquisar. Não vem me dizer agora que, não, mas o pessoal pesquisa uma pinóia. Porque se pesquisasse, a gente não teria o fenômeno da mamadeira de piroca, da masturbação em creche, que mais? Do livro do Haddad que estimulava sexo com crianças, e por aí vai, né? O seminário LGBT infantil, né? Porque isso também foi uma grande fake news, né? Que ninguém foi atrás para pesquisar. Então, assim, é muito fácil você tentar desconstruir uma pessoa com uma polêmica, porque ninguém vai atrás para saber se aquilo é verdade ou não, né? O professor tá aí, tem uma longa jornada, né? Eu conheci ele, assim, de personagem, né? De professor, eu conheci ele em 2018, em meio à campanha política, através do meu esposo, que estava assistindo alguns vídeos, algumas análises políticas, e ele se deparou com o professor Paulo Giraldelli, com o canal do professor, e compartilhou comigo e falou assim, olha que bacana as análises desse cara, pô, assiste aí, você vai gostar. Eu assisti, desde então eu acompanho o canal. Não vou dizer que eu concordo 100% com tudo que é falado lá, porque eu acredito que são postas para a gente ferramentas, né? Para que a gente tire as nossas próprias conclusões. Eu assisto a análise do professor Paulo Giraldelli, eu assisto a análise do Conversa ao Pé do Rádio, eu assisto a análise esqueci o nome do canal do Aldo Rebelo. E aí, juntando tudo isso, eu crio a minha opinião, eu crio a minha análise e eu chego à minha conclusão, né?
Eu acho que esses canais são de suma importância, essas pessoas são de suma importância para a politização no país. E achincalhar simplesmente por achincalhar, eu acho uma total falta de honra dessas pessoas, né? A gente sabe que atualmente esses canais com conteúdo mais denso, né, que trata sobre política, que trata sobre filosofia, que trata sobre ciências humanas de um modo geral, não tem muita adesão da população. Por quê? Porque são assuntos pesados, são assuntos polêmicos, são assuntos que geralmente as pessoas vão para ouvir aquilo que elas querem ouvir e não para ouvir a realidade dos fatos, né? Então, assim, são canais que não dão dinheiro, né? E aí, quando surge uma pontinha de polêmica que dá para fazer um sensacionalismo em cima e ganhar dinheiro, o pessoal mais que depressa faz, né? E foi o que esse cidadão desse canal pretendeu fazer, né? Porque quanto mais seguidores, quanto mais inscritos, mais o YouTube monetiza o canal e mais dinheiro entra e mais famosinho você fica e mais relevância você tem na esfera do YouTube, por mais porcaria que o seu conteúdo seja, né? Então a gente tem aí um monte de pseudocientistas políticos se aventurando, né, na internet e formando uma horda de imbecis. Isso que é verdade. Eu tenho fé e eu acredito que a maioria das pessoas que estão inscritas no canal do Paulo Giraldelli e nesses outros canais aí que eu né, mencionei, tem um nível intelectual, né, por menos formação que tenham, mas tenham um nível de cognição bom o suficiente para distinguir as coisas, né? E para formar suas próprias opiniões. Eu acredito que essa parcela desse pessoal seja pouco, né? Esses vídeos atacando o professor, infelizmente, vão crescer, né? Porque ele está incomodando. E à medida que a pessoa incomoda, ela começa a apanhar mesmo, né? Então é complicado. Eu acho que a vida pessoal dele, por mais que ele exponha na internet, diz respeito só a ele e a moça que está com ele. Ela não é uma donzela em perigo, ela não é uma colegial, né? Inocente, para ser protegida por um bando de esquerdomacho alfa, né? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo, ela tem discernimento e ela está com o professor porque ela quer. E ela aceita a exposição que ele faz numa boa. Então, se ela aceita, quem somos nós para criticar? É a vida deles. Eles estão expondo a vida deles. É a mesma coisa de você querer tomar conta do alheio, né? Vamos cada um viver a sua vida, cada um faz com o seu corpo, cada um faz com a sua imagem o que quer, né? Então, assim, vamos ser menos hipócritas, né? E vamos usar mais a massa encefálica, né? Então, aí fica aqui o meu apoio ao professor Paulo Giraldelli. Espero que essa fase de apedrejamento não tire suas forças de continuar o trabalho no canal, porque é muito importante para a gente, que, como eu disse, eu sou uma cidadã comum, represento uma grande parcela de cidadãos que acompanham o seu canal, né, e usam as ferramentas que você disponibiliza lá para fazer as suas análises e chegar nas suas próprias conclusões, né, porque canal que vem de ideia fechada, que vem de pacotezinho que você não pode questionar, já tem um monte, né. Então, assim, eu espero que esse vídeo sirva de incentivo e de combustível para que o senhor continue a sua luta aí contra a deficiência cognitiva programada, que infelizmente se instalou no nosso país a partir de 2016, por aí, né? Quando os 20 centavos custaram o que está custando hoje, né? Infelizmente. Então fica aqui o meu apoio ao professor Paulo Giraldelli. Meu nome é Érica, eu falo de Cascavel
E esse é o depoimento que eu tinha para falar sobre o professor Paulo Giraldelli.